Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando, sejam bem-vindos. E hoje eu vim contar para vocês as 3 leituras que eu finalizei no mês de junho de 2024, começando com Grande Sertão Veredas, depois eu vou falar do livro A Lenda da Caixa das Almas, e por último, mas não menos importante, o livro Cartas a uma Negra. Vamos começar então pelo magnífico, colossal, Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Eu li nessa edição da Nova Fronteira. E para mim foi uma releitura. Eu comecei relendo com as minhas colegas professoras e amigas também. A gente estava se reunindo quase toda semana no SESC para ler em conjunto, em voz alta, e era muito bom. Mas aí veio o semestre, atropelou a gente, e nós decidimos terminar cada uma por conta própria. Foi o que eu fiz. E como explicar essa travessia do sertão que o Guimarães Rosa propõe para gente nesse livro, né? Eu acho que dessa vez, na releitura, eu pude prestar mais atenção em alguns elementos que eu não tinha prestado na primeira leitura, já que eu já sabia tudo o que ia acontecer. Na primeira leitura, eu já sabia o geral que ia acontecer. Aliás, fica a dica aqui: se você nunca leu Grande Sertão Veredas e você não sabe o que acontece, não vai procurar. Não vai atrás de mais informações sobre esse livro, porque a surpresa eu acho que dá outra experiência para a pessoa. Eu nunca tive essa experiência, então eu fico morrendo de inveja de quem leu o Grande Sertão Veredas sem saber o que vai acontecer. Mas, enfim, prestei atenção em algumas outras coisas. É um livro que é quase um monólogo do Riobaldo. Riobaldo é o narrador do livro. É um monólogo, mas ele está falando diretamente com alguém. Era para ser um diálogo, mas nunca tem a resposta da pessoa. É como se ele estivesse falando com o leitor o tempo todo e contando da juventude dele, da época dele de jagunço, e quando ele se encantou por um dos colegas dele, também jagunço, que é o Reinaldo, também chamado de Diadorim. Além disso, vai falar bastante sobre um outro bando de jagunços, que é o bando do Hermógenes, um jagunço extremamente cruel, violento, e sobre o pacto com o demônio, também tem essa história aqui no livro. Maravilhoso, incrível, por favor, leiam. Quem nunca leu, vai atrás, que vale muito a pena. É um livro desafiador, principalmente pela linguagem do Guimarães Rosa, que é uma linguagem muito própria, muito diferente, mas é um livro recompensador. Se você atravessa o sertão, você vai ser recompensado. O segundo livro que eu li chama-se A Lenda da Caixa das Almas, da autora Paola Siviero, pela editora Gutenberg. Tem 384 páginas. Eu acabei comprando numa promoção para o Kindle, paguei R$ 2,99. E eu quis muito ler por 2 motivos. Primeiro, que a Paola Siviero é a autora também do Alto da Maga Josefa, um livro que eu adoro. E segundo, que ela recebeu mensagem de um menino de 9 anos contando que ele estava amando a leitura, que foi a melhor leitura que ele já fez na vida. E esse tweet que ela fez viralizou. Então eu também fui atrás do livro, fiquei curiosa. E aí, pelo jeito, esse livro é o primeiro volume de mais alguns que virão por aí. Não sei se vão ser 2, se vão ser 3. Mas basicamente nós temos a história de um menino chamado Theo, que mora numa vila com a sua família. Ele tem um irmão gêmeo. E num determinado momento, o irmão dele some na floresta. E ninguém nunca mais encontra esse menino. E à medida que os anos vão passando, o Theo vai descobrindo coisas e vai fazer toda a jornada do herói, aquela coisa bem clássica, bem clichê que a gente está acostumado e que a gente adora. Ele vai encontrar um novo lugar em que ele vai se desenvolver durante a juventude, vai descobrir um mundo de magia. Então tem todos esses elementos de fantasia, mas é um livro mais voltado para, eu diria que é mais infanto-juvenil, voltado para adolescentes, para crianças mais velhas também. Então, particularmente, para o meu gosto, tem algumas coisas ali um pouco questionáveis, decisões do personagem, por exemplo, resolução de mistérios muito rápida, mas dá para entrar na onda. Aliás, foi uma ótima leitura de férias, de início de férias, e uma leitura de Kindle, porque eu gosto de ler no Kindle coisas mais leves, então esse foi uma boa pedida. E uma outra coisa que eu estava esperando e que não teve é algum elemento brasileiro, assim, algum elemento, pelo menos latino-americano, e nesse livro não tem. Tem muita coisa que remete ao hemisfério norte. Ela fala bastante de lobos, ursos, neve, runas. Mas é que como eu já tinha lido O Alto da Maga Josefa, que se passa no Nordeste brasileiro, tem muitos elementos brasileiros, eu não sei, eu estava com essa expectativa.
Mas tudo bem, foi a escolha da autora e tá tudo certo. Estou aguardando o volume 2. E a terceira leitura que eu finalizei foi o também maravilhoso Cartas a uma Negra, de Françoise Egat, pela editora Todavia, com tradução de Vinícius Carneiro e Mathilde Moati. E o pós-fácil de Vinícius Carneiro e Maria Clara Machado, pós-fácil muito bom também. A Françoise Egat é uma migrante que foi da Martinica para a França, ela é uma mulher negra, chegou na França e lá teve que trabalhar como empregada doméstica, extremamente explorada, e ela se depara com um texto de jornal falando sobre a Carolina Maria de Jesus e o livro Quarto de Despejo. E a Françoise Egat se identifica muito com o que a Carolina Maria de Jesus está contando ali no Quarto de Despejo, e ela resolve escrever cartas para a Carolina Maria de Jesus, mesmo que essas cartas nunca tenham sido enviadas. É quase como um desabafo de diário também, mas é em formato de cartas. E ela conta muito sobre a situação dos imigrantes caribenhos que vão para a França, principalmente a situação das mulheres negras que lá são extremamente exploradas no trabalho doméstico. Tem muito da chantagem de elas não terem direitos garantidos por serem imigrantes ilegais e coisas desse tipo. Eu achei super forte essa parte do livro, essas partes, porque aparecem em muitos momentos. E também a questão da escrita. Ela escreve muito bem e ela sempre duvida da escrita dela, ou melhor, sempre tem alguém duvidando da escrita dela. E isso faz com que ela se sinta insegura também. Que é algo que também acontece com a Carolina Maria de Jesus. Então é mais um ponto em comum aqui, apesar das diferenças todas, né? Tem muitos aspectos que dá para traçar paralelos entre as duas. E esse foi o livro do Piquenique Literário de junho, mas infelizmente eu não pude ir, que no dia eu tive um compromisso no mesmo horário. Mas de qualquer forma, tá lido e eu adorei. Espero que vocês tenham gostado dos comentários, das leituras. Se você já leu algum desses livros, por favor, me conta aí nos comentários, que eu adoro saber. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, até!